gato lê. Sherlock Holmes, um estudo em vermelho, de Arthur Conan Doyle. Capítulo 7. Luz na escuridão. A informação que Lestrade nos apresentou era tão momentosa e tão inesperada que ficamos os três bastante atônitos. Gregson saltou da cadeira e desperdiçou o restante de seu uísque e água. Olhei em silêncio para Sherlock Holmes, cujos lábios estavam comprimidos e as sobrancelhas baixas sobre os olhos. Stangerson também, murmurou. A trama se complica. Já estava complicado o suficiente antes, resmungou Lestrade pegando uma cadeira. Pareço ter caído em meio a uma espécie de conselho de guerra. Tem certeza dessa informação? Gaguejou Gregson. Acabo de chegar de onde o homem estava hospedado, disse Lestrade. Fui o primeiro a descobrir o ocorrido. Estávamos ouvindo a opinião de Gregson a respeito do caso, observou Holmes. Faria a gentileza de nos contar sobre o que viu e fez? Não faço objeção alguma, respondeu Lestrade sentando-se. Confesso que era da opinião de que Stangerson estava envolvido na morte de Drebber. Esse novo desdobramento me mostrou que eu estava completamente enganado. Com a ideia fixa, pus-me a descobrir o que acontecera com o secretário. Tinham sido vistos juntos na Euston Station por volta de 8h30 do dia 3. Às 2h, Drebber foi encontrado na Brixton Road. A questão com que fui confrontado era descobrir o paradeiro de Stangerson entre as 8h30 e a hora do crime. E o que ocorrera com ele depois. Telegrafei para Liverpool, dando uma descrição do homem e alertando-os para manter vigilância sobre as embarcações americanas. Em seguida, pus-me a percorrer todos os hotéis e hospedarias nas proximidades de Euston. Vejam, refleti que, se Drebber e seu companheiro houvessem se separado, o curso natural para este último seria o de procurar algum lugar na vizinhança onde passar a noite e ir à estação na manhã seguinte. É provável que tivessem combinado previamente um local de encontro, comentou Holmes. E foi o que aconteceu. Passei toda a noite de ontem fazendo perguntas, sem obter sucesso algum. Esta manhã, comecei muito cedo, e às 8h cheguei ao Halliday's Private Hotel, em Little George Street. Quando interroguei se um certo Sr. Stangerson estava hospedado ali, eles imediatamente me responderam de modo afirmativo. Não há dúvida de que o senhor é o cavalheiro de que ele estava esperando, disseram. Faz 2 dias que ele espera por um cavalheiro. Onde ele está agora? Perguntei. Lá em cima, na cama. Queria ser chamado às 9. Subirei para vê-lo agora mesmo, disse eu. Tive a impressão de que minha aparição repentina pudesse lhe abalar os nervos e levá-lo a dizer algo impensado. O engraxate se ofereceu para me mostrar o quarto. Ficava no 2º andar, e havia um pequeno corredor que leva até ele. O rapaz me apontou a porta e estava prestes a descer de novo quando vi algo que me deu náuseas, apesar dos meus 20 anos de experiência. Por baixo da porta desenrolava-se uma pequena fita vermelha de sangue, que havia serpenteado pelo corredor e formado uma pequena poça no canto, do outro lado. Dei um grito que trouxe o engraxate de volta. Ele quase desmaiou quando viu. A porta estava trancada por dentro, mas a forçamos com uma pancada dos ombros. A janela do quarto estava aberta e, ao lado, todo encolhido, jazia o corpo de um homem em camisola de dormir. Estava morto, e já fazia algum tempo, pois seus braços e pernas estavam rígidos e frios. Quando viramos, o engraxate o reconheceu de imediato como o mesmo cavalheiro que havia alugado o quarto sob o nome de Joseph Stangerson. A causa da morte foi uma facada profunda no lado esquerdo, que deve ter penetrado o coração. E agora vem a parte mais estranha do caso. O que acha que havia acima do homem assassinado? Senti um arrepio na carne e um pressentimento de horror iminente.
mesmo antes de Sherlock Holmes responder. A palavra hash, em letras de sangue, disse ele. Exato, confirmou Lestrade, com uma voz horrorizada, e todos nós ficamos em silêncio por um instante. Havia algo tão metódico e tão incompreensível nos feitos desse assassino desconhecido que conferia aos crimes um horror renovado. Meus nervos, embora suficientemente endurecidos pelo campo de batalha, vibraram quando pensei na cena. O homem foi visto, continuou Lestrade. Um menino leiteiro, a caminho do laticínio, calhou de estar passando a pé pela rua que sai das cavalariças, nos fundos do hotel. Notou que uma escada geralmente deixada ali fora levantada contra uma das janelas do segundo andar, agora escancarada. Depois de passar, olhou para trás e viu um homem descer pela escada. O sujeito vinha em tamanha tranquilidade, tão abertamente, que o menino pensou se tratar de um carpinteiro ou marceneiro trabalhando no hotel. Não lhe deu atenção especial, a não ser pensando consigo mesmo que era cedo para o homem estar no trabalho. Segundo suas impressões, o estranho era alto, tinha um rosto avermelhado e vestia um casaco longo e acastanhado. Deve ter ficado no quarto algum tempo depois do assassinato, pois encontramos água manchada de sangue na bacia, onde ele lavara as mãos, e marcas nos lençóis, onde deliberadamente limpara a faca. Lancei um olhar para Holmes ao ouvir a descrição feita sobre o assassino, que batia exatamente com a sua. Não havia, no entanto, nenhum traço de exultação ou satisfação em seu rosto. Encontrou algo no quarto que pudesse fornecer uma pista para nos levar ao assassino? Perguntou. Nada. Stangerson estava com o porta-níquel de Drebber no bolso, mas parece ser habitual, pois era ele quem cuidava de todos os pagamentos. Havia pouco mais de 80 libras, mas nada fora levado. Quaisquer que sejam os motivos desses crimes extraordinários, o roubo certamente não é um deles. Não havia documentos ou notas no bolso do morto, exceto um único telegrama de Cleveland, datado de cerca de um mês atrás, e que continha as palavras JH está na Europa. Não havia nenhuma assinatura anexada à mensagem. E não havia mais nada? Questionou Holmes. Nada de importante. O romance que o homem lera antes de dormir estava sobre a cama, e seu cachimbo estava em uma cadeira ao lado. Havia um copo de água sobre a mesa, e no peitoril da janela uma caixinha comum de unguento, contendo 2 pílulas. Sherlock Holmes pulou da poltrona com uma exclamação de alegria. O último elo! Exclamou exultante. Meu caso está completo! Os 2 detetives olharam-no com espanto. Agora tenho em mãos, iniciou meu companheiro confiante, todos os fios que formaram esse tal emaranhado. Existem, claro, detalhes a serem preenchidos, mas tenho certeza de todos os fatos principais. Desde a hora em que Drebber se separou de Stangerson na estação, até a descoberta do corpo deste último, como se eu tivesse visto tudo com meus próprios olhos. Vou lhes dar uma prova do meu conhecimento. Conseguiu colocar as mãos nessas pílulas? Estão comigo, disse Lestrade, apresentando uma caixinha branca. Levei comigo as pílulas, o porta-níquel e o telegrama, com a intenção de colocá-los em um lugar seguro na delegacia de polícia. Foi um mero acaso ao ter pego as pílulas, pois sou obrigado a dizer que não lhes atribuí qualquer importância. Dê-as aqui, pediu Holmes. Agora, doutor, virando-se para mim, essas são pílulas comuns? Certamente não eram. Tinham uma cor cinza perolada, eram pequenas, redondas e quase transparentes contra a luz. De acordo com a leveza e a transparência, imaginaria que são solúveis em água, comentei. Precisamente, respondeu Holmes. Agora, poderia descer e buscar aquele pobre diabo de Terrier que está mal há tanto tempo e que a senhoria queria que você lhe poupasse da dor ontem? Desci e depois levei o cão em meus braços escada acima. A dificuldade para respirar e os olhos vítreos mostravam que ele não estava longe do fim. Na verdade, o focinho branco como a neve
proclamava que o animal já tinha excedido o prazo normal de existência canina. Na verdade, o focinho branco como a neve proclamava que o animal já tinha excedido o prazo normal de existência canina. Coloquei-o em cima de uma almofada no tapete. Agora eu vou cortar uma dessas pílulas em duas, avisou Holmes, e sacando o canivete, equiparou a ação à palavra. Essa metade devolveremos à caixa para propósitos futuros. A outra metade vou colocar nesta taça de vinho, na qual há uma colher de chá de água. Perceba que nosso amigo, o doutor, está certo. A substância se dissolve rapidamente. Isso pode ser muito interessante, avaliou Lestrade no tom ferido de quem suspeita que está sendo ridicularizado. Não enxergo, no entanto, o que tem a ver com a morte do Sr. Joseph Stangerson. Paciência, meu amigo, paciência. Em tempo, vai descobrir que tem tudo a ver. Agora vou acrescentar um pouco de leite para tornar a mistura palatável, de modo que o cão a lamba prontamente quando lhe oferecermos. Enquanto falava, virou o conteúdo da taça de vinho num pires e colocou-o na frente do terrier, que rapidamente o lambeu até acabar. O comportamento sério de Sherlock Holmes até então havia nos convencido de tal maneira que todos ficamos sentados em silêncio observando o animal, atentos e esperando algum efeito surpreendente. Nada disso aconteceu, todavia. O cão continuou estirado em cima da almofada, respirando com dificuldade, mas aparentemente nem melhor nem pior. Holmes havia pegado o relógio e, conforme os minutos seguiam sem resultado, uma expressão de absoluto desgosto e decepção surgiu sobre suas feições. Ele mordeu o lábio, tamborilou os dedos sobre a mesa e mostrou todos os outros sintomas de impaciência aguda. Tão grandes eram suas emoções que a tristeza que eu sentia por ele era sincera. Os dois detetives, porém, sorriam derrisoriamente, sem o menor descontentamento pelo impasse encontrado. Não pode ser coincidência, exclamou, enfim pulando da poltrona e marchando descontroladamente de um lado para o outro pelo cômodo. É impossível que possa ser mera coincidência. As mesmas pílulas de que suspeitei no caso de Drebber são de fato encontradas após a morte de Stangerson, e ainda assim são inertes. O que pode significar? É certo que toda a minha cadeia de raciocínio não pode ter sido falsa, é impossível, e ainda este cão miserável não ficou nada pior. Ah, já sei! Com um grito de perfeito prazer, ele correu para a caixa, partiu a outra pílula em duas, dissolveu-a, acrescentou leite e apresentou-a ao terrier. A língua da infeliz criatura parecia quase não ter sido umedecida no líquido, quando suas patas estremeceram convulsivamente, e o animal caiu duro e sem vida, como se fulminado por um raio. Sherlock Holmes deu um longo suspiro e enxugou o suor da testa. Eu deveria ter mais fé, disse ele. Deveria saber a esta altura que quando um fato parece se opor a uma longa série de deduções, é prova invariável de que pode sustentar alguma outra interpretação. Das duas pílulas naquela caixa, uma era o veneno mais mortífero e a outra era totalmente inofensiva. Eu deveria saber disso antes de sequer ter visto a caixa. Essa última afirmação pareceu-me tão surpreendente que mal pude acreditar que ele estivesse em seu juízo sóbrio. Havia o cão morto, no entanto, para provar que a conjectura tinha sido correta. Pareceu-me que a névoa em minha mente clareava aos poucos, e comecei a ter a percepção fraca e vaga da verdade. Tudo isso lhes parece estranho, continuou Holmes, porque no início da investigação vocês falharam em compreender a importância da única pista verdadeira que lhes foi apresentada. Tive a boa sorte de captá-la, e tudo o que ocorreu desde então serviu para confirmar minha suposição original. De fato, foi a sequência lógica. Portanto, as coisas que deixaram ambos perplexos e tornaram o caso mais obscuro serviram para me iluminar e fortalecer minhas conclusões. É um erro confundir estranheza
com mistério. O crime mais comum é muitas vezes o mais misterioso, porque não apresenta características novas ou especiais a partir das quais se podem extrair deduções. O assassinato teria sido infinitamente mais difícil de desvendar se o corpo da vítima tivesse sido simplesmente encontrado deitado na estrada sem quaisquer acompanhamentos extravagantes e sensacionais que o tornassem notável. Esses detalhes estranhos, longe de tornarem o caso mais difícil, em verdade, tiveram o efeito de torná-lo menos. O Sr. Gregson, que ouvira o discurso com impaciência considerável, não conseguiu se conter por mais tempo. Olha aqui, Sr. Sherlock Holmes. Estamos todos prontos a reconhecer que é um homem inteligente e que tem seus próprios métodos de trabalho. No entanto, agora queremos algo mais do que meras teorias e sermões. É um caso de pegar o homem. Relatei minhas conclusões e parece que eu estava errado. O jovem Charpentier não poderia estar envolvido nesse segundo caso. Lestrade foi atrás do outro homem, Stangerson, e parece que estava errado também. O senhor jogou dicas aqui e acolá e parece saber mais do que nós, mas chegou o momento em que sentimos ter o direito de lhe perguntar claramente o quanto sabe do assunto. Conhece o nome do homem que fez tudo isso? Não posso deixar de concordar com Gregson, senhor, observou Lestrade. Ambos tentamos e ambos falhamos. Desde que estou no recinto, ouvi-o sublinhar mais do que uma vez que já tem todas as provas de que precisava. Certamente não irá mais retê-las, sim? Qualquer atraso em prender o assassino, ponderou, pode lhe dar tempo para perpetrar alguma nova atrocidade. Assim pressionado por todos nós, Holmes mostrou sinais de indecisão. Continuou andando de um lado para o outro pela sala, com a cabeça afundada no peito e as sobrancelhas apertadas, como era seu hábito quando perdido em pensamento. Não haverá mais assassinatos, disse por fim, parando abruptamente para nos encarar. Podem abrir mão desse pensamento. Perguntou-me se eu sei o nome do assassino. Eu sei. O simples conhecimento de seu nome é coisa pequena, no entanto, em comparação ao poder de colocar nossas mãos sobre ele. Isso eu espero muito em breve fazer. Tenho boas esperanças de conseguir por meus próprios meios. Mas a questão que necessita de tratamento delicado, pois temos que lidar com um homem astuto e desesperado, que recebe apoio, como tive ocasião de provar, de outro que é tão inteligente quanto ele próprio. Enquanto esse homem não fizer ideia de que alguém possa ter pistas, há chance de o prendermos. Mas se tiver a menor suspeita, ele mudaria de nome e desapareceria num instante, entre os 4 milhões de habitantes desta grande cidade. Sem querer ferir os sentimentos dos senhores, sou obrigado a dizer que não considero a força policial páreo para esses homens. E é por isso que não pedi sua ajuda. Se falhar, eu devo, é claro, levar toda a culpa por essa omissão, mas para isso estou preparado. No momento, estou pronto para prometer que, no instante em que eu puder fazer o anúncio sem colocar em perigo minhas próprias estratégias, vou fazê-lo. Gregson e Lestrade pareciam longe de satisfeitos por essa garantia, ou pela depreciativa alusão à polícia investigativa. O primeiro tinha corado até a raiz dos cabelos louros, enquanto os olhos do outro brilhavam com curiosidade e ressentimento. Nenhum deles teve tempo para falar, entretanto, antes que houvesse uma batida na porta, e o porta-voz dos moleques de rua, o jovem Wiggins, apresentasse sua insignificante e insípida pessoa. Por favor, senhor, começou ele tocando seu topete. Estou com um coche lá embaixo. Bom, garoto, falou Holmes de modo afável. Por que vocês não introduzem este modelo na Scotland Yard? Continuou ele, tirando um par de algemas de aço de uma gaveta. Veja como a mola funciona lindamente. Trava num instante. O modelo antigo é bom o suficiente, observou Lestrade, se pudermos encontrar o homem em quem colocá-las. Muito bom, animou-se Holmes sorrindo. O cocheiro pode também me ajudar com minhas caixas. Peça para ele subir, Wiggins. Fiquei surpreso de ouvir meu companheiro falando como se estivesse prestes a partir numa jornada,
já que não tinha me dito nada sobre isso. Havia uma pequena maleta na sala, a qual ele puxou e começou a fechar com tiras. Estava ativamente engajado quando o cocheiro entrou no recinto. "Dê-me aqui uma ajuda com essa fivela, cocheiro", pediu ajoelhando-se sobre a tarefa, sem nunca virar a cabeça. O indivíduo veio com um certo ar taciturno e desafiador, e pôs as mãos para ajudar. Nesse instante, houve um estalido seco, o tilintar de metal, e Sherlock Holmes pôs-se em pé novamente. "Cavalheiros", exclamou com os olhos reluzentes, "deixe-me lhes apresentar o Sr. Jefferson Hope, o assassino de Enoch Drebber e de Joseph Stangerson." A coisa toda ocorreu num instante, tão rápido que não tive tempo para processar. Tenho uma lembrança vívida daquele momento, da expressão triunfante de Holmes e do retumbar de sua voz, da cara perplexa e selvagem do cocheiro, fitando as algemas reluzentes, que tinham aparecido como que num passe de mágica sobre os seus pulsos. Por um segundo ou dois, poderíamos muito bem ter sido um grupo de estátuas. Então, com um rugido inarticulado de fúria, o prisioneiro arrancou-se das mãos de Holmes e atirou-se rumo à janela. Madeira e vidro cederam diante dele, mas antes que ultrapassasse a abertura, Gregson, Lestrade e Holmes saltaram sobre o criminoso, como muitos cães de caça. O sujeito foi arrastado de volta para o recinto. Na sequência, irrompeu um incrível conflito. Tão poderoso e tão feroz era o homem, que nós quatro fomos jogados longe, de novo e de novo. Parecia ter a força convulsiva de um homem em ataque epilético. Seu rosto e suas mãos estavam terrivelmente mutilados pela passagem através do vidro, mas a perda de sangue não surtiu nenhum efeito em diminuir sua resistência. Foi só depois de Lestrade conseguir enfiar a mão por dentro da gravata e quase estrangulá-lo que o sujeito percebeu que seus esforços eram inúteis. E mesmo assim, não sentimos segurança alguma até termos imobilizado seus pés e suas mãos. Feito isso, pusemo-nos em pé, ofegantes. "Temos seu coche", disse Sherlock Holmes. "Servirá para levá-lo a Scotland Yard. E então, cavalheiros?" Continuou com um sorriso agradável. "Chegamos ao fim do nosso pequeno mistério. Agora, são muito bem-vindos para me fazer todas as perguntas que desejarem. Não há perigo de que eu vá me recusar a respondê-las." Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.